E Ok. vocês estão conversando, Lohana, a UFT está usando, pelo menos para mim, que o meu é um curso de extensão, eles têm um nome que Tá. eles chamam de Blackboard. É o Quercus. É o Dentro do Quercus. Quarkus. Uhum. Ok, Blackboard dentro do Quercus. Eu imaginei que eles estariam usando o Quercus, mas eu não sabia se tinha uma função específica para gravar aulas. Bom saber. Bom. Lá eles têm... acho que eu vou ficar aqui na cozinha, tem menos eco. Olha. A gente já usava boa parte online porque o Metalworks usa o Moodle, que é um sistema que várias universidades, até no Brasil, usam. Já ouvi falar. Então, assim, os módulos já estavam tudo online das aulas, a gente já acompanhava por lá, já fazia chamada por lá, fazia várias coisas. Porém, a gente tinha que estar lá e conectar na network do college presencialmente, né? Então, assim, pelo menos para chamada e para assistir aula, né? Depois, é claro, os módulos dá para estudar em casa e para fazer as provas também. A gente tinha que ir lá e conectar um cabo de rede físico na network deles para fazer as provas. Então, agora isso tudo mudou, né? As provas vão ser em casa, então acho que e para eles é muito importante manter eles precisam encontrar uma forma de manter a chamada verdadeira, para que as pessoas não respondam e saiam, porque a maioria dos alunos lá tem financiamento estudantil do OSAP, esse aqui de Ontário, porque lá é um college privado, ele é bem mais caro, né? Então, eles precisam provar que os alunos estão realmente assistindo às aulas. E como que faz isso online? Como é que você sabe se o aluno não simplesmente respondeu e saiu fora, né? Claro. Então, cara, eu não queria estar no lugar do time do acadêmico lá, que tá... Nesse ponto, eu tô feliz que eu tô só estudando lá, que pra mim é muito mais fácil, é só esperar a solução e começar a assistir a aula, né? Mas o Zoom, né? A gente tem usado muito o Zoom para essas reuniões, e ele tem uma opção no pago de notificar o host quando as pessoas saíram da tela. Se você foi para outra tela, não está mais prestando atenção nessa, o host pode ser notificado. Então, talvez eles estejam usando alguma coisa parecida na faculdade. Que legal! Vamos saber. Fica de olho na aula, senão eles vão saber. Mas eu nem sabia que eles cobravam attendance. Pelo menos na U of T eles nunca cobram attendance. Não, pelo menos no meu curso também não. No meu curso. Lá eles cobram por causa disso, porque como eles têm que enviar um paperwork para o governo a cada semestre, a cada termo, no caso, né? Eles têm que enviar e eles têm que garantir que os alunos estão realmente indo, que imagina o governo está dando financiamento para um aluno que simplesmente não vai para a aula, vira um problema, né? Vira um problema. Com certeza. Então, aí nisso... Eu sou, entrando aí na conversa de vocês que ainda não começou, eu sou professora de um curso OSAP e realmente eles batem muito nisso, da presença dos alunos. Inclusive os próprios diretores, eles estão pedindo para entrar nas aulas, para poder ver se os alunos estão lá. Não é nem mais se o professor está dando aula, porque a gente não está fazendo aula gravada, a gente está usando Teams, mas a gente não está podendo só fazer o envio das aulas. Então a aula acontece no horário da aula mesmo, e aí no meu caso... O jeito que eu achei, por enquanto, eu até vou pesquisar se tem alguma forma de ver se eles estão na frente da câmera, mas por enquanto eu obriguei todo mundo a deixar todas as câmeras ligadas, porque eu consigo visualizar se eles estão ou não estão. Eles podem até desligar o microfone, mas eles precisam deixar a câmera ligada e eu começo a fazer perguntas pontuais para a pessoa. Então, se eu faço uma pergunta, eu repito 3 vezes, a pessoa não responde, então ela tem uma chance de vir falar comigo e me explicar. O que é que aconteceu, no caso, se a pessoa foi no banheiro, se saiu para tomar uma água, alguma coisa do tipo, e reaver. Se a pessoa até o final da aula ela não volta, não me dá nenhum retorno, então eu informo a eles que infelizmente eles vão estar recebendo falta, porque o WhatsApp realmente pega pesado nisso e assim, todo o relatório do que a gente está enviando, do que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, com os alunos que estão frequentando, é bem restrito. Eu não sabia de todos esses requerimentos do WhatsApp. Não sabia mesmo. Inclusive, eles tiveram dificuldade para colocar a gente na plataforma, para usar a plataforma.
porque o ministro de Educação ele estava com dificuldade de dizer sim. E como que a gente, os alunos de WhatsApp, eles vão garantir? Então, a gente demorou em torno de uns 4 dias para poder receber uma resposta. A gente não podia nem montar material, porque a gente não sabia como é que ia ser. Iria ser gravado, não iria ser gravado, teria que ser online, como que iria ser? E aí foi bem chatinho, mas graças a Deus agora tá indo. Lá no meu college foi a mesma coisa, eles demoraram quase uma semana para dar um retorno para os alunos de como que iam ser as aulas online, porque eles estavam esperando a resposta do ministério, foi bem demoradinho mesmo. A gente não tinha resposta, porque, por exemplo, quando eles falaram comigo, eles disseram, a gente vai fazer aula online. Eu falei, tenho experiência em fazer já gravada, então eu posso fazer e já disponibilizar para os alunos, eu boto exercícios, corrijo os exercícios. E aí estava todo mundo se programando para um patamar. E aí eles tinham reunião todos os dias. Eu acho que foi só lá para quinta-feira que a gente recebeu a resposta que o ministro queria que a aula fosse assim, 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 assado. E assim, por exemplo, para aluno WhatsApp, eu não sei no seu curso, acho que é Ana, né? Eu não sei no seu curso, mas, por exemplo, na nossa escola, a gente ainda não tem resposta sobre os testes. Então, os alunos não sabem como é que vai ser o teste. Eu estou fazendo a avaliação, mas pode ser que mais na frente o ministro diga, olha, infelizmente, quando voltar às aulas, você vai ter que aplicar teste para todas as disciplinas que você deu enquanto você estava online. E aí eu já estou deixando eles de sobreaviso. Eu não tenho controle, tá? A gente tem que esperar o ministro. Eu ainda não tenho retorno sobre isso também, né? A mesma coisa. Mas como a gente está com 3 semanas de atraso nas próprias aulas, então... essa altura do campeonato, para mim, pelo menos como estudante, não faz muita diferença, porque são 3 semanas de aula para recuperar antes de pensar em qualquer prova, qualquer coisa. E alguns assignments que eu tinha aqui lá no college para fazer o upload, que são arquivos gigantes, esses eles simplesmente adiaram em um mês, tá lá em maio, e se a gente não voltar para o campus até lá, eles vão continuar adiando, que são coisas que não tem como a gente subir, que é arquivo assim de 2 GB, são coisas muito grandes assim. Daí alguns materiais que ficaram lá também nos laboratórios, aí eles estão jogando para depois. E a prova a gente não sabe, mas assim, nesse momento, pelo menos para mim, o que eu fico mais tranquila é que se atrasar minhas aulas ou o final do curso, para mim o impacto não é tão grande porque eu já sou PR aqui no Canadá. Né? E aí o que complica mais é para quem está com visto de estudante, né? Porque esse momento não dá para saber. Mas eu lembro que eu tinha amigos fazendo college quando teve a greve dos colleges aqui em Ontário, que também ficou muito tempo parado, e eles conseguiram, os colleges, pelo menos que os meus amigos estudavam, eles conseguiram remanejar as aulas, conseguiram fazer algo que não impactou tanto para os alunos, né? Então agora... No nosso caso, o college ele já deu recado que nem os cursos não vão ser postergados, os nossos cursos. Então, todos nós tivemos que adaptar da forma que foi, reduzir a carga horária, colocar tudo dentro de uma carga horária, botar mais exercício, porque o ministro solicitou, né, que nossa data final não fosse postergada. Aí eu não sei como é que tá sendo os outros. Aí todo dia é uma coisa diferente. A gente, como professor, todo dia a gente recebe uma informação diferente. Hoje é isso, amanhã é aquilo, agora você tem que fazer desse jeito e a gente vai se adaptando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas, então, Mari e Lohana. Vocês têm alguma informação sobre como é que vão ser os próximos semestres? Tem muita gente que ainda vai chegar ou vai começar o curso em maio. Foi notificado alguma coisa já? Então, pelo menos para a Universidade de Toronto, eles já decidiram que todas as aulas do summer, né, que é do summer period, vão ser online, todas, sem exceção. Então, eles já estão preparando as plataformas que os cursos vão ser entregues. Então, eles já decidiram que até o Work Study Program, que é quando os alunos trabalham e estudam, vão ser também feitos online, trabalhando de casa, porque um dos requerimentos é que você esteja fazendo alguma aula, e já que as aulas são online e também o acesso ao campus talvez seja restrito, então eles já decidiram que também os trabalhos serão feitos de casa. Então, agora, na verdade, eu estou montando um documento
para ver a questão de acessibilidade, porque isso também tira várias pessoas que poderiam se encaixar no programa, porque nem todo mundo tem acesso ao computador ou pode olhar para uma tela por muito tempo por causa de questões de acessibilidade. Então, a gente está montando esse tipo de recurso para ajudar tanto os alunos quanto os supervisores na hora de contratar e para manter, né, a equidade, equity. Às vezes eu não sei as traduções todas, mas sim, já decidiram na U of T que vai ser tudo online. Então vai ter o semestre, mas já vai ter o semestre online, mas uma das coisas que realmente alterou foi a convocation, né, que é a graduação. Eles cancelaram, até o momento eles cancelaram a graduação, que seria em junho. Então eles estão vendo se eles vão postergar, mas que no momento está cancelada. Certo. E Mari, como é que vai ser para você? Você tem alguma informação? Das novas turmas, não. Nossos cursos são cursos condensados, porque eles têm aula intensiva, né? Então, eles têm aula todo dia. E daí, esse curso, eu estava fazendo aqui as contas, a turma que eu tô, ela deve estar terminando mais ou menos em junho ou julho. E daí, para a nova turma, eles ainda não têm resposta, mas para essa turma atual, a resposta já é de que a gente vai ficar nessa aula online por mais 4 a 6 semanas, podendo ser postergada. O campus está fechado, então a gente não tem acesso, nenhum professor tem acesso, a diretoria não tem acesso, ninguém. E daí eu acredito que a gente vai estar recebendo alguma resposta em relação às novas turmas com mais 1 ou 2 meses. Porque é mais ou menos o processo deles quando chega um pouco mais perto do período de entrada, porque a gente tem 2 entradas no ano apenas. Acho que, por exemplo, na U of T, eles vão manter o final das aulas, talvez seja adiado 1 semana, mas que abril geralmente é o mês de provas. Então, as aulas geralmente vão até o último dia, ou a primeira semana, o último dia de março, ou a primeira semana de abril, e aí eles vão utilizar o mês de abril para continuar com os exames, mas muito das provas eles transformaram em trabalhos, assignments, que as pessoas vão também entregar online em uma das plataformas que chama Quarkus, para justamente não coincidir com o começo das aulas do summer, né, que começam em maio. Então, para eles, eu acho que é um pouquinho mais difícil de estender muito, justamente por causa da quantidade, né, de alunos e muita gente que está vindo de fora também para poder estudar. Tem bastante gente preocupada com isso agora. Vou tirar o Arthur do mudo, gente. O Arthur tá atrasado, mas o Arthur é da Sheridan e vai poder também dar algumas dicas para a gente sobre como é que a faculdade lá está se comportando. Arthur, a gente estava conversando um pouquinho com a Lohane e com a Mari, elas passaram a experiência nos colleges delas. Você pode falar para a gente um pouquinho como é que a Sheridan se preparou para o momento atual e os impactos para os próximos semestres? Sim, em primeiro lugar, desculpa o atraso aí. Eu esqueci o celular aqui embaixo, desculpa. Mas a Sheridan se preparou de diversas maneiras, assim. Tava acontecendo atualizações constantes, né, conforme o Covid e tudo mais foi expandindo. E daí o preparo para os professores foi basicamente eles suspenderam uma semana de aula, há basicamente 3 semanas atrás, e essa 1 semana ia ser nossa semana de preparo para retrabalhar os cursos, retrabalhar as ementas e tudo mais, ver quais cursos seriam capazes de atingir os objetivos de ensino e tudo mais. Então a gente basicamente ficou essa semana trabalhando que nem louco, fazendo 1 milhão de reuniões, fazendo 12 horas por dia, vocês sabem como é. Então a gente ficou que nem um maluco reestruturando tudo. Eu criei 3 perfis possíveis de reconstrução das minhas aulas. Uma delas, felizmente, eu só derrubei um assignment, uma tarefa, porque ficou desproposital, mas a outra daí foi diferente. A gente meio que retrabalhou tudo, a gente reconstruiu tudo, porque é prática, né? É uma matéria prática, mas ao mesmo tempo a gente está, 60%, 70% do semestre? Então, a gente fica naquela posição. Tudo bem que nossa matéria agora seriam as 2 grandes avaliações. Então, a gente retrabalhou tudo para os alunos produzirem coisas em casas e tudo mais.
A Sheridan como um todo teve diversos approaches, né? Teve diversas abordagens. Eu estou na área de comunicação social, né? O Bachelor of Film and Television e Advanced Television and Film. E eu sei que esses cursos, e o outro que eu também às vezes dou aula, que é o de jornalismo, a gente teve essa abordagem de o que a gente consegue transformar em tarefas para casa. Então, mesmo o nosso laboratório, então a gente pode falar para os alunos gravarem algo com o celular, não é o ideal, não é por isso que os alunos pagam tuition, né? Os alunos pagam tuition para usar a câmera de cinema, para usar lentes que custam 20, 30 mil dólares. Mas a gente, é uma coisa que aconteceu a última vez 100 anos atrás, né? A gente não espera que isso vá acontecer nunca mais depois disso. Vamos dizer, pelos próximos 100 anos. Mas o que aconteceu foi algo bem problemático, assim. Nossa reestruturação foi essa. Mas eu sei que cursos como enfermagem, assistente veterinário, coisas assim que a Sheridan tem, basicamente suspenderam o semestre. Alguns estão tentando realocar para o meio do ano, sendo otimista que as coisas vão melhorar, né? O semestre, a gente tem 2 trimestres, né? O Spring e o Summer. Né? Um é maio, junho, e o outro é julho e agosto. Agora eles mesclaram tudo num só, dando uma pausa até o fim de maio, e deve ser maio, junho, julho, agosto, sabe? Basicamente. E estão tentando readequar, mas ainda assim copo meio cheio, né? É aquela previsão de vai dar tudo certo, a gente vai conseguir superar isso em 1 mês e meio e tal. O que todo mundo, obviamente, está torcendo para que aconteça. Se vai acontecer, aí são outros 500, né? Então, basicamente é isso, assim. E a abordagem da Sheridan está sendo muito... Eu tive uma notícia horrível. Semana passada ontem, um aluno entrou em contato falando que um parente faleceu por conta do Covid. Como é que você lidar com uma coisa dessa, né? Você fica... Como é que você vai cobrar a tarefa do aluno numa situação dessa, né? Sim. Então, a recomendação para professores é que a gente seja extremamente paciente, que a gente converse, que a gente leve em consideração o lado humano, né? A gente não pode ser uma máquina, né? Professor tem que ser meio psicólogo o tempo todo também, né? Então, é exatamente isso. A gente está tentando ter esse lado humano, de empatia, de entender, de se colocar no lugar do outro. Então, eu fiz alguns posts que era literalmente falando, galera, tipo, durante a semana de suspensão, ninguém postou nada. Eu fui lá e postei umas mensagens assim para os alunos falando, galera, tá tudo ruim, mas vamos todo mundo trabalhar junto, vamos um abraçar o outro, um dar a mão pro outro, a gente dá a mão virtual, eu falei. Porque, gente, não tem o que fazer. Tá todo mundo desesperado, tá todo mundo na desgraceira. Assiste uma série, vai ler um livro, vai, sabe, tipo, fazer alguma coisa assim, porque se você ficar só lendo notícias, você vai entrar em parafuso, vai entrar em depressão, vai ter crise de ansiedade. Então, assim, isso foi meio que independente que eu fiz, assim, porque eu achei que as pessoas precisavam. Eu fiz meio que uma atualização a cada 2 dias, eu postava algo para os alunos, comentando o que estava acontecendo. Porque uma coisa que a Sheridan também, depois a Associate Dean, com quem eu trabalho, ela falou, foi muito bom você ter feito isso, porque acalmou todos os alunos do 2º ano, porque é melhor você falar algo, fala que você não tem nada novo para dizer, do que você não dizer nada. O silêncio deixa todo mundo maluco, vai deixar todo mundo depressivo, e tava deixando. Então, eu acabei, sem querer, só porque eu achei que ia ser melhor para as pessoas, fazendo algo que agora a Sheridan adotou. Agora a Sheridan, como um todo, posta cada 3, 4 dias, manda um e-mail para os alunos, manda um e-mail para a comunidade, falando, gente, ó, não tem novidades ainda, mas estamos fazendo X, Y, Z, estamos contribuindo com isso, fizemos um fundo de subsídio para alunos internacionais, fizemos isso. Então, isso é ótimo. A instituição em si também está fazendo algumas coisas. Foi metade aporte da província e metade aporte da própria Sheridan, que tem uma poupança, né? Então, eles botaram, acho que eles falam que é o total de $1 milhão, que é para ajudar alunos internacionais, que agora, sabe, como é que você faz? Você falar que vai demorar 3 meses a mais para se graduar, né? E como é que fica o seu visto? Como é que fica tudo? E qual é o apoio que a faculdade está dando para os alunos internacionais? Porque muita gente está preocupada com visto, que não foi previsto que duraria mais. Muita gente preocupada com co-ops e com PGWP. Vocês têm algum posicionamento da faculdade sobre isso? Sim, eu dou aula de placement, né? Que seria o co-op da pós-graduação.
Uhum. E o nosso co-op, como não é imprescindível para a graduação, como é algo de audiovisual, eu estou lutando para continuar, porque eu acho que é muito importante para os alunos internacionais terem essa experiência. Então, mesmo que a gente adie para setembro, é bom para os alunos internacionais terem esse primeiro pé dentro das empresas. Mas o nosso não é imprescindível, não é que nem enfermagem, que você precisa fazer o co-op, senão não rola, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar com enfermagem sem ter feito esse estágio, sem ter feito essa experiência, né? Então, eu tô lutando, mas é uma luta que eu sei que eu vou perder, provavelmente, porque não é necessário, né? Sim. O resto, assim, os co-ops estão sendo assim. E quando não é fundamental para a graduação, quando é um co-op para ajudar, então matérias que nem essas que eu dou de ciências sociais e de comunicação social, de coisas assim, normalmente ele está sendo waived, né? Ele está sendo removido, ele está sendo considerado como atingido. É a recomendação da província, do ministério e tudo mais. Isso é um pouco diferente. Desculpa te interromper. Não, porque se eles estão considerando como completo, o período total do curso não mudaria, né? Então as pessoas continuariam pedindo PGWP pela duração total. Então eles não estão removendo e a pessoa se graduando em menos tempo. Eles estão considerando completo e aí vai ter o total do curso, é isso? É isso que pelo menos foi informado para nós. Isso é bom. Isso que foi comunicado para a gente, que é para acalmar os alunos, que foi uma recomendação da província e do próprio governo federal, que é para fazer isso. Se o seu curso não é fundamental e tudo mais, eu esqueci a palavra em português, mas enfim. Se não é fundamental, se é, vamos dizer assim, é bom, mas não é imprescindível. Opcional. Isso. Ele vai ser considerado completo. Já. O coisa que é chato, eu como professor não gosto disso. Eu acho que prejudica o aprendizado, especialmente de alunos internacionais que ganham essa primeira experiência canadense, né? E a gente sabe que a primeira experiência canadense é fundamental muitas vezes. Com certeza. Mas para quem está pedindo PGWP, essas coisas assim, o tamanho do curso vai continuar o mesmo. Pelo menos um ponto positivo. Entendeu? Deixa eu te fazer outra pergunta. Sabe? Posso falar? Pode falar. Não, pode continuar. Não, pode continuar. Eu ia perguntar assim, em relação a custos, alguém falou alguma coisa. O co-op vai ser considerado dado? Ele vai ser pago assim mesmo? Ou as pessoas não vão pagar o co-op? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta que ninguém sabe. É com a galera do financeiro. Acho que ninguém sabe. Outra coisa que eu sei que a Sheridan em particular estava fazendo, eles pediram para os professores que pudessem devolver o computador que eles têm, que normalmente é um laptop, né? Para ser dado, ou não dado, né? Emprestado para alunos internacionais que não têm computador e que trabalham nos computadores da faculdade. Então, todos esses tipos de ajuda e tudo mais, tem um FAQ na página de Covid da Sheridan, se alguém faz Sheridan. Tem um FAQ na página do Covid da Sheridan, no qual você pode falar, eu preciso de uma máquina, eu preciso disso, daquilo. O TI desinfeta, vai limpar, fazer toda a esterilização, vamos dizer assim, da máquina e enviar numa embalagem segura. Legal, é uma boa. Legal. Eu sei que a U of T, eles têm um grant que é emergencial nessa situação e principalmente para os alunos que ainda estão em residence, né, morando no campus, até porque eles não podem voltar para o país de origem ou até mesmo para as cidades deles. So, eles estão oferecendo esse tipo de apoio, né? E até também na questão do visto, eles estão vendo se consegue estender e acomodar ao máximo. Mas, pelo que eu vi da U of T, em questão de co-op, é um pouquinho diferente, porque é uma instituição mais focada em pesquisa, não em co-op em si. A gente tem o co-op office, mas é meio que uma coisa à parte. Então, por exemplo, a gente está ajudando os alunos a tentar garantir o co-op ou então tentar a chance de trabalhar de casa para não poder perder a oportunidade. Então, vários alunos eles estão com medo de que sejam cancelados, mas a gente está tentando conversar com as empresas para ver essa possibilidade de trabalho de casa. Então, a universidade está fazendo esse tipo de coisa, mas que a gente do centro de carreira está ajudando os alunos a
conseguirem novos empregos, mesmo que seja em questão de ser entrevistado de casa, do Skype, esse tipo de coisa, acomodar e ensinar os alunos a como ser bem-sucedido nesse tipo de entrevista, como você vai conversar com employers e ver novas oportunidades de acordo com as circunstâncias. Então, a gente está tentando ajudar os alunos a conseguir emprego de formas diferentes, né? E como é que está sendo a recepção dos alunos para esse tipo de Então, está sendo muito bom. A gente está oferecendo workshops online, né? Que tem resume, cover letter, interview strategies, né? E a gente também tem one-on-one appointments, que são com career educators. Uhum. E também tem career counselors e tem os peers também, peer career advisors. Uhum. E aí a gente está, por exemplo, revisando e ajustando um resume ou uma cover letter, ajudando os alunos a bolar estratégias para poder fazer uma entrevista online e todas essas coisas. Os alunos estão se engajando muito bem, tem um engajamento bom. A gente está vendo pelos workshops e a participação dos alunos. Então, nesse sentido, eu acho que a mudança tem sido positiva e muitos alunos que às vezes antes não participariam porque são tímidos, agora estão tendo essa nova chance de participar. Uhum. Isso é bom. Muito bom. Pessoal, vocês que têm alguma pergunta, ou por Arthur, ou para Lohane, ou entre vocês? Alguém? Não tirou do mudo, Ana? Eu tenho uma pergunta, assim, vocês estão falando de carreira, né? Uhum. Isso é uma coisa que para mim é o que tá pegando, porque a princípio minha ideia, eu vou terminar meu curso de produção e engenharia de áudio em agosto. Se continuar o cronograma de aulas estaria, né? E daí lá no Metalworks não tem co-op, mas tem uma matéria de carreira e resume e tudo mais. E daí, como que vocês estão encarando isso, sabendo que, eu não sei se está trabalhando em uma área específica, para mim, pelo menos a área de audiovisual, de áudio especificamente, eu não faço ideia do que vai acontecer, porque da maneira que eu vejo, ou vai cair junto na recessão econômica, ou vai dar um boom muito grande, porque todo mundo já assistiu tudo que tinha para assistir. Então, como que vocês preparam as pessoas para incerteza? Porque eu agora já não sei mais como vai ser. Tipo, até então, o trabalho que eu estava procurando em pós-produção de áudio estava assim, ó, tranquilo. Agora eu já não sei mais como vai ser. Sim. A gente... pode falar. Desculpa, pode falar, falar. Lohane, eu falo depois. Não, pode falar. Não tem problema. Eu tenho um colega que, por sinal, senta na mesa do lado da minha, o Stephen Barden, que é do Sound Dogs, né? Que é uma das maiores pós-produtoras de áudio. E a gente estava conversando exatamente sobre isso essa semana. A gente está tendo uma reunião semanal entre os professores de um water cooler, tipo isso aqui que a gente está fazendo, né? E a discussão era exatamente essa, assim, ele está falando que em termos de trabalho, assim, a Sound Dogs está recebendo muito, mas muito pedido já antecipado, e que a expectativa deles é que se realmente liberar o mercado para gravação e tudo mais em cerca de 2 meses, ou seja, maio, junho, é que os estúdios já estão agendados até dezembro. Tá tudo totalmente atolado, porque Netflix produz metade das coisas deles aqui, né? O que não é produzido na Georgia é produzido aqui. A Amazon tá produzindo metade na Georgia e metade aqui. Tá todo mundo produzindo. Pelo menos se você tá em Toronto, eu diria que é muito, muito bom. Pelo que eu saiba, Vancouver também tá com o mercado relativamente bom. O problema é isso, a gente tem que chegar até esses 2 meses e realmente conseguir combater o corona, acabar com tudo, para só ter corona cerveja sobrando, né? Sim. A gente precisa atravessar esse período, assim. Eu mesmo tava cheio de freela, tô sem nada, tô só com coisa de aula. Mas em termos de produção e tudo mais, é um momento muito, muito ruim. É na casa das centenas de milhares de pessoas desempregadas agora, porque é um mercado de gig, né? É um gig culture. Sim. Você vai de um para outro, um para outro, um para outro. Mas eu diria que, como eu sou dessa área, assim, eu diria que
pelo que eu tenho entrado em contato e falando com as produtoras e tudo mais, porque eu tomo conta exatamente da parte de placement dos meus alunos de som, de vídeo, de câmera, blá, blá, blá. Uhum. E tá todo mundo falando, ó, a gente vai ter vaga, mas agora a gente tá esperando para junho e julho. Ou setembro. Então, tá todo mundo... E exatamente o que você falou. Tem um monte de filme que atrasou a gravação, tem um monte de série de TV que atrasou a gravação, tem um monte de programa. Não tem mais conteúdo novo. Todos os filmes estão sendo adiados, e os filmes que não estão sendo adiados, acabou o conteúdo, basicamente, né? Então, e vale lembrar, o Netflix e tudo mais grava os especiais de Natal lá para setembro, por aí. Ele vai continuar gravando os especiais de Natal, né? Aquelas porcaria que eles lançam pro Natal. Vamos adiar o Natal, porque não vai dar tempo. Aqueles negócios meio Hallmark. Então, pelo menos na sua área, eu acho difícil a recessão bater, porque as pessoas precisam continuar. E eu acho que mais do que nunca fica claro como entretenimento e como cultura é algo fundamental para a existência do ser humano. É o que, basicamente, eu acho que todo mundo está achando como motivação nesse período. É ler um livro, assistir uma série, ver um filme, ouvir música, ouvir podcasts, ouvir tudo, né? Tipo, consumir cultura, né? É a única coisa que restou pra gente. Ah, sim. Com certeza. Beleza, obrigada, muito obrigada. A resposta bem completa. Não, sem problema. Na questão que você tinha perguntado, essa incerteza, né? A gente está lançando workshops relacionados como navegar a incerteza da carreira, porque talvez nesse momento vários alunos vão ter que pensar num plano B, ou então ser flexível e entender, talvez eu não vou conseguir nesse momento o emprego que eu estou querendo, ou na área que eu estou querendo, mas eu posso utilizar outros tipos, né, de empregos para conseguir experiências e também desenvolver certos tipos de skills, né, de habilidades que vão ser úteis para você prosseguir para o emprego que você realmente quer ou seguir na direção da carreira que você deseja. Então, pensando na questão da transferabilidade de skills para outras áreas, entendeu? Então, a gente está tentando mudar um pouquinho a mentalidade dos alunos e falar, tudo bem se nesse momento não for o que você quer, mas que vamos tentar trabalhar naquela direção, mesmo que seja de outras formas. Então, eu acho que ser aberto a novas experiências e oportunidades é muito válido nesse momento e, na verdade, às vezes você descobre outro curso de carreira que talvez você goste mais, então isso acontece muito, né? Por isso que a gente fala que a questão da carreira é um processo educativo, que você também se conhece mais e você constantemente muda a sua direção baseado nos seus valores ou então nas suas experiências passadas também. Então, a gente tenta colocar essa mentalidade para os alunos. Excelente. Legal, obrigada. Sim, uma coisa que eu acho que é meio certa, assim, é que os mercados e tudo mais vão mudar, alguns precisam mudar, e eu acho que isso é o principal, assim, a gente tá meio que chutando no fim das contas, né, e tá vendo com coisas que a gente fala e tudo mais. Mas, assim, o mundo vai mudar, vamos torcer para o melhor, né? Sim. Com certeza. Bom, daqui a 3 minutinhos o Zoom vai derrubar a gente, porque a gente está usando a versão gratuita. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou se vocês quiserem dar algumas palavras de consolo para os estudantes que não puderam entrar, mas que vão assistir o vídeo depois, porque provavelmente agora, bom, não provavelmente, a gente sabe, está todo mundo super ansioso querendo saber como é que tudo vai mudar. A gente sabe que muita coisa ainda não foi divulgada e vai mudar em breve, mas vocês querem falar alguma coisa antes da gente cair? Estela, só um parêntese. Eu acho que por causa dessa situação toda do coronavírus, o Zoom estendeu os limites da versão gratuita. Então, agora não são só, acho, 40 ou 45 minutos. Depende de quantas pessoas estão na ligação. Eu já recebi um alerta que a gente vai cair. Sério? Porque a gente vai usando e não cai. Que bom, então saber. Algumas vezes eles falam pra gente, olha, vocês vão poder continuar, mas hoje eles vão derrubar a gente. Em questão de dicas, eu daria a dica para as pessoas tentarem pensar em novas formas de aprendizagem também. Eu estou utilizando muito o LinkedIn Learning, tem várias outras opções para você
sempre continuar aprendendo um pouco mais, e eles já têm a questão de como trabalhar de casa, como ser efetivo, o time management. Então, essas coisas são importantes nesse momento, mas o principal, eu falaria a questão da saúde mental, ter certeza que você está se sentindo bem para você realmente conseguir aprender e ser produtivo. Então, a questão do well-being, eu acho que para mim é essencial, e buscar esse tipo de suporte, mesmo que seja online, mas sempre prestar atenção nesses quesitos. É verdade. Arthur, quer falar alguma coisa? Eu ia falar basicamente algo parecido, assim. Usa esse tempo aproveita esse tempo para se melhorar. Sim. E se melhorar não necessariamente vou fazer todas as matérias, vou adiantar crédito na facul, coisa assim, não é isso. Se melhorar, às vezes é só você dar um tempo para você se acostumar a ouvir um podcast, ouvir música. Para ouvir música, porque a gente não tem tempo de parar para ouvir música, sabe? Fica ouvindo música só enquanto vai do ponto A para o ponto B. Relaxa e aproveita e tente se melhorar. Faz um curso no LinkedIn Learning, Coursera, tem várias coisas legais, tem várias coisas gratuitas às vezes. Então, é isso. E não se estressa, sabe? Tá todo mundo passando por estresse. Eu garanto que todo faculty, todos os professores também estão passando por estresse. Mas, assim, a gente tem que tentar se ajudar. E manda uma mensagem para aquele amigo que você não fala faz tempo. Marca uma ligação, faz alguma coisa. Exato. Bom, eu vou dar tchau antes da gente cair. Então, obrigado a todos que entraram. Foi ótimo ter vocês aqui para a gente conversar hoje. E se vocês souberem qualquer coisa, se vocês puderem postar novidades sobre as faculdades de vocês, os cursos de vocês lá no Facebook, para manter as pessoas informadas sobre as mudanças